A Bíblia diz que Davi vai demonstrar grande humildade. Quando, pastor? Ele poderia se achar importante, porque 3 dos seus maiores guerreiros, porque havia um outro grupo de 3 que era o segundo grupo, que também era importante, porque era uma escala de 39, diga 39 guerreiros. E esse segundo grupo, um deles presidia 30. Esses 3 primeiros eram a nada. Davi poderia pensar: de fato eu sou merecedor, eu sou o rei, eu sou o homem que Deus constituiu sobre Jerusalém, eu sou o homem que Deus quis honrar e me tirou de trás das malhadas. Ele poderia se achar importante, pensando que era merecedor daquele sacrifício, mas na contramão da lógica, sendo ele rei, podendo usufruir dessas prerrogativas, o que é que Davi vai fazer? Davi, ele vai fazer algo tremendo. Ele vai demonstrar humildade, em demonstrar que o valor da atitude daqueles homens era maior do que as suas necessidades físicas. Se Davi tomasse daquela água, ele estaria dizendo que a vida dos servos dele, dos soldados dele, era menos importante que a sua necessidade pessoal. Nós vivemos em um contexto em que as pessoas, elas parecem disputar os seus valores. Quem é maior do que quem é melhor do que alguém, ou merece mais do que o outro. Davi dá-nos o exemplo que ele valorizava os seus soldados, ele valorizava as ovelhas que Deus havia confiado sobre o seu pastoreio, e ele tomando aquela água, era a mesma coisa que estar tomando o sangue dele, porque isso lhes custou a vida. Que exemplo de humildade! E nós temos um exemplo em Jesus, que sendo em forma de Deus, Filipenses 2,5, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e achou-se na forma de servo, e na forma de homem se humilhou à morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra. Porque Davi era um tipo de Jesus Cristo, porque Davi tinha as prerrogativas de um homem que agradava o coração de Deus. Que tenhamos mais homens com o coração de Davi, que tenhamos mais homens dispostos a servir e agradar o seu Senhor. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Davi era um homem merecedor de grandes prêmios, a história nunca negou isso, mas não se importava e nem exigia nada. Davi, diferente de Saul, não vai reivindicar o trono, porque o trono fora dado a ele, porque Deus o quisera dar. Quando perseguido por Absalão, ele julgou mais necessário, para não entrar em embate com o filho, se esconder, se ausentar do reino. Mas Deus diz: não, Davi, o reino é teu. Você não precisa querer se colocar num lugar ou numa posição que Deus ainda não lhe deu a capacidade para estar. Espere o tempo certo. O nosso problema é não entender Bíblia. A Bíblia sempre, quando se dirige aos servos, ela diz: e disse o Senhor a Josué, servo de Moisés, dizendo, e o Senhor falou a Eliseu, que deitava água na mão de Elias. Servir a algo que está sumido do contexto da igreja. Ah, pastor, servir não é para mim não, ajudar não é para mim não, isso não é para mim não. É você olhar para Deus e dizer: Deus, o Senhor não tem capacidade de aperfeiçoar o que o Senhor começou, o Senhor não tem poder para fazer o que o Senhor disse que faria. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Até que a tormenta soe, até que Jesus volte, você está sendo moldado, está sendo lapidado. Entra pelo caminho da obediência e começa a deitar água, meu irmão. Começa a deitar água. Hoje você vai deitar água, hoje você vai servir, mas amanhã Deus vai te colocar em uma posição melhor. Há um episódio em que Jesus vai falar acerca da humildade, e a Bíblia diz que eles estando no cenáculo, houve uma briga entre eles, e a disputa era essa: quem é melhor?
A mãe de João vai se através e diz: ó, põe um meu filho, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Olha que atrevimento. Enquanto esse discurso está acontecendo, o dono da festa, o Deus e homem, o Deus encarnado, a Bíblia diz que ele pega uma bacia, ele cinge-se de uma toalha, o serviço de um escravo, o serviço de um empregado, de um doméstico, e ele começa a lavar os pés de Jesus. O nosso problema é não entender o nosso lugar. O nosso problema é achar que quando a gente está fazendo um favor para alguém, a gente está se rebaixando. Não, você só está cumprindo o que o seu Senhor lhe ordenou a fazer. Sede servo, porque aquele que quiser ser o maior será o menor, mas aquele que se humilhar a si mesmo, ele será grande no reino dos céus. Aleluia! É uma síndrome de Saul. Saul governou 40 anos sem a presença do Espírito de Deus. 40 anos. A síndrome de perder o trono. Qual era a síndrome de Davi? O medo de Davi. Salmo 51:10. Senhor, não retire de mim o teu Espírito, e não aparte de mim a sua presença. Torna-me a trazer de novo a alegria da sua salvação. Servir é o melhor de todos os ministérios que Jesus nos confiou. Servir é a melhor das oportunidades que nós podemos ter na obra de Deus. Servir como pai, servir como esposo, servir como servo, servir na igreja, servir no trabalho, aonde quer que Deus lhe colocar ou lhe plantar, seja servo. Seja servo. Paulo foi o pregador dos gentios, sim ou não? Mas quando Paulo inicia sua epístola, ele diz: Paulo, escravo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, escravo de Cristo Jesus. Paulo, servo do Senhor. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Davi gozava de todas essas prerrogativas. Davi era rei. Davi não está aqui desprezando o trabalho que eles fizeram, o esforço que eles tiveram de ter que doar o seu tempo para ir até a fonte que estava em Jerusalém. Muito pelo contrário, Davi vai honrá-los. Eles poderiam até ter ficado um pouco desconfiados, tristes, ou mesmo magoados com a atitude. Pensa comigo se fosse hoje: pô, limpei a igreja, o pastor nem falou obrigado. Poxa, eu tenho jejuado, ninguém me elogia. Pô, eu estou na igreja há tanto tempo e ainda não me tornei um pregador. Eles não estavam preocupados com o que o rei ia fazer. A intenção deles era só de cumprir o desejo do rei. Aleluia. Deixa eu transliterar. A sua preocupação não deve ser em que hora, em que momento, em que lugar, ou aonde Deus vai te colocar. Se preocupe em agradar o seu Senhor. Se preocupe em fazer o que está na sua mão. Se for limpar, limpa. Se for louvar, louva. Se for pregar, pregue. Se for trabalhar bem, trabalhe. Se for ser um bom marido, uma boa esposa, seja. Se for um bom líder de jovens, de irmãs, de crianças, de varões, seja. Mas faça com zelo e com prestatividade aquilo que Deus está te dando a oportunidade para fazer. É uma geração de mimimi. É uma geração de que se não canta não vai, que se não tem a oportunidade não quer fazer mais nada. Aquele que tem não quer, o que não tem quer quebrar o outro que tem. Diga para o seu irmão: sua hora vai chegar. Mas ela não vai vir nem do jeito e nem na hora que você quer. Deus tem os seus processos, a sua própria metodologia. Nós estamos falando de um rei que está perto da sua mão. Ele somente ansiou, ele desejou, e o seu soldado falou assim: isso é regra. A vontade do rei tem que ser cumprida. A vontade do rei é que precisa ser valorizada. Eles poderiam ter ficado curiosos, porque quase perderam a vida para trazer água para Davi, e ele joga fora. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que o valente não se sente desprezado por qualquer coisa, não é sensível. Nós vivemos uma geração que você não pode falar, você não pode chamar atenção. Eu venho de uma geração, nós comentávamos hoje pela manhã,
Porque depois de ficarmos aqui 1 hora lecionando, nós ficamos quase mais 1 hora conversando, de tão gostoso que estava o diálogo. E nesse diálogo nós falamos que hoje nós temos que até ponderar as palavras de maneira dócil, para agradar o público, para tentar de alguma forma segurar a igreja. Mas o que segura a crente na igreja, irmão, é palavra. O que segura a crente na igreja é a pessoa do Espírito Santo. E Deus está recrutando soldados nesta noite. Deus está recrutando homens e mulheres como valentes, como José, já soberano. Deus está recrutando homens como Eleazar, e Deus está recrutando homens valentes como Samar para a sua obra. Pessoas valentes, como servo de Deus, nós devemos ter a disposição humilde de servir. Todos têm o seu valor. Os dons é para a edificação de quem, irmão? Em Efésios, a igreja. Paulo diz: quando vos ajuntar, que haja cântico, que haja salmo, que haja hino, e se há algum pensamento entranhado, emoção, que haja louvor, que haja adoração. Quem canta é importante, quem limpa é importante, quem ora é importante, quem jejua é importante, quem dizima é importante, quem somente vem na igreja, mas é intercessor, é importante. É um erro pensar que você está aqui e você não tem valor para Deus. Você custou preço de sangue. O seu rei se valoriza. O teu rei te valoriza. As pessoas podem não ver o seu fruto, as pessoas podem ainda não ter notado o teu trabalho, mas Jesus está notando. Jesus está notando. Jesus está notando. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos pais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Como é que o seu pastor é? Seu pastor é crente? Seu pastor serve a Deus? Seu pastor é bom marido? Seu pastor é servo? Hebreus está falando de homens que vieram e que deixaram um legado, que deixaram uma história, assim como Davi. Qual é o benefício de nós virmos para o culto e não deixar um legado? Quando você partir, alguém vai sentir falta de você. Alguém vai pensar assim: poxa, fulano faz falta. O nosso problema é que a gente vem para o culto e acha que é só mais um culto, mas nesta noite Deus está te dando a oportunidade de reescrever a história da sua vida. Nós precisamos deixar um legado para as próximas, para as futuras gerações. Alguém vai precisar na frente olhar para trás e dizer: eu quero ser como fulana, eu quero